Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, compartilhe a mensagem de Cristo para que mais pessoas sejam salvas. Nós estudamos no último vídeo sobre a mensagem, sobre a missão que Cristo nos destinou, que é propagar o evangelho dele para toda criatura, não só para mim, não só para as pessoas que eu tenho mais afinidade, não só para minha família, mas para todos. Então faça o seu papel, compartilhe esse vídeo, essa mensagem, para que a mensagem de Cristo alcance mais vidas, amém? Vamos orar para que Deus ele venha trazer o entendimento dele para as nossas vidas neste dia de hoje. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, pedindo que o Senhor venha nos trazer, Pai, o alimento que vem do Senhor, através da Tua Palavra, Pai. Nós sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor, por isso nós pedimos a Tua presença, o Teu poder. Espírito Santo de Deus, fala conosco neste dia, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos. No último vídeo, como eu acabei de dar uma pincelada, a gente falou sobre escrever uma história. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é considerado um livro vivo, por quê? Porque é um livro que descreve os atos dos discípulos de Cristo. E nós somos discípulos de Cristo, né? Se você ama e obedece verdadeiramente a Cristo, você é um discípulo e você está escrevendo uma história. E eu trouxe essa reflexão para que a gente refletisse se de fato a minha história está sendo agradável ou não, se ela vai me levar à salvação ou não. Lembrando que a salvação não é por obras, é pela fé, pela graça de Cristo, que é o favor imerecido, um presente que eu não merecia. Porém, quando eu de fato creio e aceito a Cristo, os frutos, né, as minhas obras testificam da graça de Cristo. Então, automaticamente eu tenho que ter boas obras, porque Cristo de fato me transformou. Então, uma coisa leva a outra, certo? E o que eu queria deixar, o que eu queria deixar para vocês aqui hoje, que nós temos um amigo. Você não está escrevendo essa história, eu não estou escrevendo essa história sozinho. Tanto eu quanto você temos um amigo. Para isso nós vamos ler a palavra no Evangelho de João, capítulo 14. No Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15, a palavra nos diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vamos para o versículo 26, que diz o seguinte: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, neste trecho aqui, meus irmãos, a Bíblia nos mostra um paralelo com aquilo que nós estudamos no último vídeo, sobre o momento em que Jesus ele vai falar com os discípulos, né, que eles vão receber poder do Espírito Santo, aqui chamado também de um conselheiro, consolador, que vai ensinar, que vai guiar, que vai direcionar todos aqueles que aceitam a Cristo. O que isso nos mostra? No momento em que Jesus ele é crucificado, a Bíblia relata que o véu do templo se rasgou. O que é isso, Felipe? O véu se rasgar representa o quê? Que não existe mais um mediador entre eu e Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés era o mediador entre o povo de Israel e Deus. Então Moisés se chegava a Deus, Deus dava as ordens e direções para Moisés, e Moisés passava para o povo e os guiava, certo? A partir do momento em que Cristo morreu, o período da graça se instaura. E aí eu não preciso mais que determinado irmão, determinado profeta, pastor, ore por mim, porque eu tenho acesso a Deus. O Espírito está disponível, diferentemente como o Espírito atuava no Antigo Testamento. A Bíblia nos mostra que o Espírito de Deus no Antigo Testamento ele repousava sobre algumas pessoas, dentre elas sacerdotes, profetas e reis. Essas pessoas recebiam do Espírito para cumprir a missão de Deus. Então, profetas, sacerdotes e reis. Porém, agora, todos têm acesso. Basta buscar verdadeiramente
crer em Cristo e se converter. Então o Espírito não está mais disponível só para os reis. Vamos trazer para os nossos dias de hoje como se o Espírito estivesse disponível só para os líderes, né, os presidentes, governadores, trazendo essa analogia para ficar fácil o entendimento. Não é mais dessa forma. O Espírito está disponível para todos. Então nós temos acesso a quem? Ao Espírito Santo. E o que a Bíblia nos fala sobre o Espírito Santo? Ela traz algumas características, que ele é o consolador, ou seja, o Espírito nos consola nas nossas dores, o Espírito sente as nossas angústias conosco, ele passa conosco pelos momentos de dificuldade, nos fortalece. Então o Espírito nos consola, nos dá ânimo novamente, nos fortalece. A Bíblia também chama o Espírito de conselheiro, ou seja, ele ensina como devemos andar, ele nos guia, como a luz que Cristo foi, o Espírito também é para nós. Por isso a Bíblia fala, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu, Felipe, sou? Não, o Espírito que habita em mim transmite essa luz. E a partir daí eu consigo ser luz, porque o Espírito habita em nós. Então o Espírito ele também tem esse papel de iluminar e guiar o nosso caminho. É o Espírito que traz entendimento. Quando a gente lê a Bíblia, né? Muitas pessoas às vezes perguntam, mas eu leio a Bíblia e não consigo entender, o que eu faço? Ore e busque a Deus pelo Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus está ali disponível para habitar na sua vida. Imagine, vamos fazer essa analogia, imagine o próprio Deus sentando do seu lado e te ensinando a Bíblia. É exatamente isso que acontece. O Espírito Santo que dá o entendimento. É o Espírito, é o próprio Espírito. Então ele tem esse papel também de nos conceder o entendimento da palavra. Como Jesus disse, o Consolador, o Conselheiro, ele vai lembrar vocês de tudo que eu disse. Ou seja, tudo que Jesus ensinou, o Espírito nos lembra e testifica em nossos corações. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Justamente por isso. Nós temos o papel de pregar o Evangelho e de escrever uma história aqui. Mas nós não precisamos fazer sozinhos e na verdade nós nem conseguiríamos. Então nós temos um ajudador, um consolador, um amigo. Então eu gostaria que nesse vídeo, a partir de hoje, você e eu, todos nós, começássemos a tratar o Espírito Santo como ele merece, como uma pessoa, como o próprio Espírito de Deus que habita em nós, como um amigo. Então converse com o Espírito Santo, ele está aí. Busque verdadeiramente por ele, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar nas suas batalhas diárias, vai te ajudar nas suas angústias, vai te ajudar a vencer o pecado, vai te ajudar a entender a Bíblia, vai te ajudar a pregar o Evangelho. Tudo é por meio do Espírito Santo, nada é por nós. Então você tem acesso a um amigo, o melhor amigo que você poderia ter. Então aproveite essa oportunidade, busque intimidade com o Espírito Santo por meio da oração e da leitura bíblica, por meio do jejum. Então você não precisa escrever a sua história sozinho, e nem deve, porque você não vai conseguir. Ninguém consegue. A não ser que seja uma história com um final trágico que vai nos levar para o inferno. Então busque a presença do Espírito Santo de Deus, porque ele está disponível para você, para te guiar nessa história que você tem escrito e que vai te levar à salvação. Você tem um amigo. Busque aí. Esse vídeo te edifique, a graça te acompanhe. Um grande abraço.